Bom, continuando aqui então, descrevam aí como são as moradias representadas na foto. E depois, as moradias no lugar onde você vive se parece com alguma das fotos das moradias daqui da foto. Nós já demos umas comentadinhas aqui sobre, então tá mais fácil de responder essas questões. Virando a página 27, vamos para a página 28. Vamos conhecer uma casa que ela é diferente. Façam a leitura do texto junto comigo aqui, que se chama Casa Bola. Em 1969, o homem pisou na Lua. A imagem da nave espacial redonda e leve inspirou o arquiteto Eduardo Longo, que resolveu fazer sua casa na forma de uma bola. 4 anos depois, em 1973, ele começou a construí-la. A casa bola fica no alto, é apoiada na cobertura da casa em que antes ele morava. Olhem para vocês verem. A casa que diferente é essa daqui, a casa bola. Interessante, né? Nunca ninguém viu uma casa como essa. E esse arquiteto resolveu fazer uma casa porque ele viu do homem que pisou na Lua pela primeira vez, ele achou interessante, viu o formato da nave espacial, resolveu criar uma casa igual à nave espacial, porque chamou muita atenção dele. Vocês conhecem alguma casa, alguma história de alguma casa que ela é diferente de todas as moradias que nós conhecemos hoje em dia? Tem a história do João e Maria. Vocês se lembram da história do João e Maria? Como que é narrada a casa nessa história? A casa é feita de doces, né? Porta de doce, as paredes são de doce, tudo na casa da história de João e Maria é feita de doce. É diferente ou não é? É diferente. Igual essa daqui no caso, que é feita de é uma bola inspirada numa espaçonave. Só que a história de João e Maria não é verdade, né? Mas essa casa existe. Comparando a história do João e Maria, que é uma casa diferente, feita de doce, é impossível morarmos numa casa feita de doce. Vocês acham que seria possível morar numa casa feita de doce? Não seria possível, né? O sol derreteria, o açúcar não ia dar certo. Não é verdade? Ia formar uma meleca que só ia. Imagina, as paredes iam derreter, o chocolate, né? Com o calor do sol, a temperatura, não daria certo. Então, não é possível ninguém morar numa casa feita de doce. Mas essa casa aqui, ela é verídica. E é possível que o homem mora dentro dela, porque ele construiu ela nesse formato. Que materiais será que ele usou para construção? Que materiais que nós usamos para construir uma casa? Já falamos no começo, usamos tijolo, né? Usamos bloco, usamos cimento. Aqui nesse caso aqui ele deve ter usado algum alumínio, algum outro material diferente para poder manter ela tão enrijecida assim, né? Vamos fazer então uma análise desse texto e vocês vão responder essas perguntinhas que estão aí. Qual foi a fonte de inspiração para o arquiteto construir essa casa? Que nós lemos aqui no texto? Respondam aí. Quais são as características da casa? Elas parecem com o quê? Qual o formato dela? Pergunte a uma pessoa da sua família se ele se lembra ou se recorda desse fato histórico que aconteceu do homem ter pisado na Lua. Foi o primeiro homem a pisar na Lua, foi o americano. Então, vocês recordem aí com familiares de vocês e anotem, depois nós vamos socializar. Virando na página 29, vamos para a página 30. Falar sobre a construção da moradia, que nós começamos a falar ali. Para construir uma moradia, o arquiteto primeiro ele precisa visualizar ela na sua mente, ele precisa criar ela assim. Ele primeiro então ele pensa, imagina, olha, eu quero construir uma casa assim. Então ele põe no papel,
Ele desenha a casa, a moradia conforme ele quer. Depois ele procura um terreno e o construtor, ou um engenheiro, alguém para ajudá-lo nessa construção. Encontra o lugar, começa a construir e depois de um período já pode morar naquela moradia. E o que eles irão precisar? De tijolo, cimento. No caso das moradias que nós vimos lá dos indígenas, o que eles precisam? Palha seca, lá na Amazonas, né? Eles precisam da palha seca, daquelas folhas mais grossas de bananeira que tem lá naquela região. Em algumas outras casas, casas de palafitas, madeiras que possam ser construídas nos rios, umas madeiras próprias que a água não venha danificá-las, para que elas não venham a cair. Alguns lugares, alguns índios que moram em algumas ocas, eles precisam do quê? Daquelas palhas mais fininhas, não é? Lá no deserto, o que eles precisam? Daquelas cabanas, daquelas lonas mais especiais que aguentam calor, frio. O povo cigano que nós vimos lá também, eles precisam daquelas lonas para armar a barraca deles. Como que é o processo de construção? É assim, primeiro eles traçam uma linha do tempo. Primeiro eles imaginam a casa, desenham ela, depois começa a pôr em ação, procura um engenheiro, o construtor, o terreno, encontrou, começa a construir com materiais que serão usados. E aí a casa, depois de um tempo, já fica pronta. Dependendo da construção, leva de 1 ano, do poder econômico também, leva 1 ano, meses, 6 meses, depende da construção. Vamos conhecer algumas delas aqui, aí na página 30 e 31. Aqui nós vemos a primeira imagem, então, a arquiteta, ela imaginou, colocou no papel, desenhou. Aí ela encontrou o construtor e o terreno. Depois eles já começaram a pôr em prática a construção da casa. Ela acompanhou todo o processo da construção, o que faltava, porque às vezes falta algum material, falta cimento, precisa ir lá comprar. E pegar mais aquele material para terminar aquela obra. E depois de terminado, está pronta uma moradia. É simples? Parece simples falando, né? Mas não é tão simples assim, não é verdade? Na hora que estamos construindo, demora mais a construção. Nós já fizemos uma maquete da parte da casa onde vocês mais gostavam. Lembra que ficou, por sinal, ficou muito linda as maquetes que me mandaram a foto. Vocês fizeram muito lindo mesmo, foi muito bonito. Então nós não vamos fazer mais essa parte, mas vocês já vocês já entenderam como que é o processo de construção de uma maquete, né? Deu trabalho para vocês construir a maquete? Para alguns deu, para outros não, né? Para outros foi de boa. Mas é assim também o construtor na hora que ele vai construir as suas casas. Primeiro ele monta um esquema e depois ele põe em prática. Aí na página 31, então, vocês vão responder a linha do tempo. Em maio, o que ele fez aqui primeiro? Escrevem aí na linha. E depois, em agosto, o que está acontecendo aí? E em fevereiro de 2020, o que aconteceu? Responda aí. Virando na página 32, nós vamos ver os materiais que são usados para a construção. Quais são os tipos que nós podemos usar de materiais que nós podemos... Escrevam aí na legenda de vocês quais são esses materiais aqui. O que é da primeira imagem? Que precisa pôr uma construção. Precisa do telhado, que nós já falamos. Escrevam embaixo aí de vocês. O que é isso daqui? São os tijolos, que também precisa para a construção de uma casa. A areia e o cimento. Escrevam aí nas legendas o nome de cada um desses objetos aí. E quais outros materiais podem ser utilizados nas construções de moradia? O que mais que pode ser usado que não está aqui? Citem aí, podem escrever.
Pronto? Escreveram? Na página 33, nós vemos aí o extrativismo, que é uma atividade de retirada dos recursos naturais, que são retirada das areias, dos minérios que são usados para construção. Que a maioria dos nossos materiais de construção vem tudo da natureza, né? A madeira vem das árvores, a terra, né? Que a gente usa também para construção, o aço. Tudo isso são matérias-primas, são matérias naturais, recursos naturais que são retirados da natureza, da nossa própria natureza. A madeira, como já falamos, e nós encontramos tudo na nossa... Olha como é rica a nossa natureza, né? Tudo que nós precisamos está tudo lá. Nós encontramos tudo na natureza. Agora, essa parte aqui nós vamos pular, porque é mais para socialização quando nós estivermos em sala. Para tarefa de casa, vocês vão usar o caderno de tarefa de vocês, esse daqui. A página de tarefas é a 23, 24, 25, 26, 27 e a 28. Essas páginas que vocês irão responder. Respondam, manda a dúvida de vocês para mim, se tiverem. Surgiu alguma dúvida, podem falar comigo, mandar mensagem, falar, Pro, não consegui fazer isso daqui. E eu responderei vocês, tá bom? Por hoje é só. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!